pessoal, bem-vindos à minha série de reações. Hoje vamos comentar o divórcio grisalho e a dura realidade para homens acima de 50 anos. Vamos ver o que ela tem a dizer. Hoje vamos falar sobre a nossa geração, a minha geração, a sua geração. Se você é da geração X ou Baby Boomer, já me chamaram de Boomer, mas não sou 69 aqui. E o que está acontecendo com a gente em relação aos divórcios? É meio louco. E na verdade, pessoas da nossa geração representam 40% de todos os divórcios atualmente. E eu acho, não. De jeito nenhum. 40%. Eu não sabia dessa estatística. 40% dos divórcios. Ok. E essa é a questão. É assim que eles mentem pra você sobre essas estatísticas de divórcio. É sempre pior do que as pessoas religiosas pensam. Eu poderia falar disso por dias. A gente precisa fazer um vídeo só desmascarando essa ideia religiosa. De que se você encontrar uma garota católica ou uma luterana, seja lá o que for, ela não vai arruinar sua vida também. Porque eles consideram casadas pessoas com menos de 5 anos de casamento, mas não prevêem quem se divorciará no futuro. Eu sei por que isso está acontecendo. E eu vou compartilhar com você por que eu acho que isso acontece e por que eu acho que é uma má ideia. Vamos direto ao ponto sobre por que penso assim. As pessoas me procuram, sou advogada de divórcio. Eu faço consultas diariamente. As pessoas chegam e quase sempre estão apenas cansadas de viver com a mesma coisa de sempre, sabe? É todo dia, dia após dia. A maioria das pessoas que chega agora já criou seus filhos. Eu não sei porquê, mas sinto que as pessoas não deveriam... Não quero dizer que deveriam porque as pessoas vão viver juntas. Mas, se possível, homens e mulheres, se pudessem viver separados ou simplesmente passar menos tempo juntos, eu acho que as pessoas... Porque o problema é que, quando as mulheres, nós passamos tempo demais perto de uma pessoa, a gente acaba não dando valor. E a gente começa a encontrar coisas que não gosta. Então, eu acho que a gente se dá melhor quando vê vocês, tipo, 1 hora por dia. É ótimo para o cara, ele pode transar. E outro cara que espera dormir com sua esposa ouve os problemas dela. Acho esse um ótimo jeito de organizar as coisas. E eles estão indo para aposentadoria. E o que eles querem fazer é simplesmente entrar nos últimos 20, 30 anos, reinventando suas vidas, sabe? Finalmente tendo tempo deles, ou pelo menos tendo, sabe, pensamentos ou fantasias, eu acho de muitas formas, tendo um tipo diferente de relacionamento do que aquele que eles criaram ao longo das últimas décadas, mais ou menos. Pelo menos pra mim, sabe? Eu estou casada há 30 anos e acredite, tem dias em que eu penso 30 anos e foi pra isso que eu trabalhei durante 30 anos, onde meu marido e eu, sabe, estamos discutindo por coisas completamente sem sentido. Entendo. Estou tentando lembrar do fim de semana em que fomos a um grande casamento de família que foi divertido. E é realmente uma alegria, mas sabe, você tem todo mundo, desde os octogenários até as crianças pequenas, correndo nesses grandes casamentos de família. Sempre é uma mistura de sentimentos agridoce. E para nós, em particular, é agridoce porque eu não tive o casamento que eu queria. Meu marido fica sensível porque, como sabe, a culpa foi dele. Ele deixou a mãe dele meio que tomar conta de tudo. E eu queria um casamento em outro lugar. Ela queria que a gente se casasse. Viu? Ela está trazendo isso de 30 anos atrás. Isso é casamento, rapazes. Por isso quase vale a pena trocar de esposa. Assim você não precisa ser lembrado do passado. Você pode seguir para o futuro, pois o passado não existe. A igreja deles e, sabe, o pessoal deles lá. E acabamos nos casando na igreja dele no meio do inverno. Nenhum familiar pôde vir, o que sempre foi um ponto sensível. Essa fumaça não dá pra colocar de volta na garrafa. Enfim, vamos a esse casamento e tudo está delicado. Como disse, é agridoce. E aí a gente fica discutindo por besteira, inclusive sobre a gente estar indo embora do casamento. E sabe, meu marido, por algum motivo, tá andando uns 5 passos na minha frente e eu tô lá tropeçando de salto alto que eu nem costumo usar. Tá tão na cara, sabe? Tipo, óbvio. Ele tá lá e minha filha já revira os olhos, sabendo o que vai acontecer assim que entrarmos no carro e a educação vai embora. Isso já acontece há 30 anos.
E, sabe, pra mim é desmoralizante não ter um controle melhor sobre essas coisas. E tem dias que você simplesmente se cansa. E tem coisas piores acontecendo. Eu entendo que em muitos casamentos é assim, mas, sabe, morrer por 1000 pequenos cortes ao longo de décadas pode te levar a esse lugar. Essas são as pessoas com quem me encontro toda semana. E, sabe, o que eu quero fazer é, sabe, eu só quero ser justa. Eu quero resolver logo. Sabe, eu quero ter um bom relacionamento depois de tudo. Então, é isso que eu estou buscando. Sabe, eu quero continuar morando na casa e quero, sabe, manter meu padrão de vida o máximo possível. Para as mulheres, isso às vezes significa pensão alimentícia. Às vezes, para os homens, isso significa proteger a aposentadoria ou reduzir a pensão alimentícia. Mas, geralmente, eles estão esperando dividir tudo igualmente. Estou numa posição um pouco indesejada de dizer, mas é verdade que 2 pessoas conseguem viver mais barato do que uma só. E embora a gente possa sim separar tudo, podemos fazer isso rapidamente, podemos fazer isso de forma eficiente. Provavelmente você não vai ter o mesmo padrão de vida do ponto de vista financeiro. Na verdade, eu tenho algumas estatísticas que quero compartilhar com você. Mulheres com mais de 50 anos experimentam uma queda de 45% no padrão de vida. É isso que acontece. As mulheres recebem dinheiro dos betas. Algumas mulheres veem um homem como beta ou alfa, dependendo da situação. Mas as mulheres vão conseguir recursos de um cara e vão querer transar com o outro, e nem percebem isso. O feminismo busca recursos de uns e relações com outros caras. Infelizmente, as mulheres não têm mais o mesmo poder de compra de antes dos 50. Assim, elas recebem menos recursos depois. Divórcio, e é cerca de 21% para a maioria dos homens na nossa faixa etária. E estou falando de pessoas com 50 anos ou mais, e isso, sabe, continua aumentando conforme as pessoas envelhecem. 27%. O que isso é? A diferença é que a queda no padrão de vida realmente machuca as mulheres, mas os homens preferem ter paz em um apartamento vazio do que uma mulher ressentida reclamando do casamento de 30 anos atrás. Mulheres divorciadas idosas ficam pobres. Isso significa que mais de 1/4 das mulheres que acham que estão melhorando de vida, na verdade, vão sair de uma situação acima da pobreza para cair na pobreza. Só 22% das mulheres se casam de novo ou vivem com alguém após se divorciarem aos 50 anos ou mais. Sim. Então, o que eu ouvi é que se elas têm mais de 50 anos, eu conheço alguém que sai com mulheres nessa faixa etária. Ele afirma que nesse momento elas já desistiram do sonho e só querem sexo. É isso que vocês precisam entender. Costuma-se ver mulheres não se casando novamente como uma perda, mas na verdade elas não gostam de homens. Todas as ações delas mostram que elas realmente não gostam de homens. Se elas têm o Tinder à disposição, as necessidades estão resolvidas, infelizmente. O divórcio reduz suas economias para aposentadoria e patrimônio imobiliário. E, sabe, para muitas mulheres, especialmente se elas estavam em um casamento tradicional onde eram donas de casa, isso cria problemas com a previdência social. E então elas acabam se encontrando, em vez daquela vida que construíram juntas, sabe, daquela aposentadoria que estavam esperando, realmente vir apenas sobreviver. Eu ouvi um palestrante, um cara muito inteligente, descrever assim: na Bíblia, Israel estava em escravidão no Egito, certo? E eles queriam ir para a Terra Prometida, mas as escolhas que fizeram no meio do caminho os deixaram vagando pelo deserto, vagando pelo ermo, sabe? Apenas sobrevivendo, lutando dia após dia, sem nunca chegar à Terra Prometida, porque, sabe, eles não foram para a Terra Prometida do jeito certo. Enfim, e eu posso compartilhar um pouco mais das minhas opiniões sobre como chegar à Terra Prometida, saindo do Egito. Também há impactos na saúde, e isso é o que mais me chama a atenção, porque elas não pensam que mesmo que alguém esteja te incomodando e isso possa ser terrível, pior ainda é ficar doente sozinha. As mulheres realmente não pensam nisso direito. Vejo mais pessoas fazendo isso e fico preocupada. Me preocupa que os boomers, que eram meus pais, e
Sabe, até mesmo agora, muitos Gen Xers passaram por divórcios quando eram crianças, porque os boomers começaram a ver o divórcio como apenas mais uma opção no cardápio para lidar com problemas familiares. Muitos Gen Xers, sabe, eram crianças que ficavam sozinhas em casa após a escola, e muitos de nós decidimos, sabe, eu não quero isso para meus filhos. E então nós, sabe, se aguentamos firme, sabe? Só lidamos com isso até que nossos filhos saíssem da escola. Por isso acho que muitos estão assim agora. Sabe, chegando aos 50, 60, 50, 55, por volta dos 50, e realmente pensando, tá, como eu posso melhorar minha vida? Como eu posso, sabe, sair por aí e fazer as coisas? Mas o que acontece é que você sai de uma situação ruim para outra ainda pior, principalmente em saúde. Adultos divorciados acima de 50 anos apresentam mais doenças cardíacas, diabetes, depressão e deficiência. As mulheres, na verdade, enfrentam mais problemas cardiovasculares. E, sabe, ambos os gêneros passam por aumento de peso, sono desregulado e sistema imunológico enfraquecido. Mas, para mim, o mais chocante é o aumento do risco de suicídio. Então, as pessoas estão fazendo uma escolha para melhorar suas vidas, mas homens divorciados, especialmente acima dos 50 anos, têm uma taxa de suicídio quase 9 vezes maior do que a de mulheres divorciadas e outros grupos. Então, é como se fosse a perda de estrutura, é a perda de comunidade, são os problemas de saúde que vêm junto, é isso. E esse é o ponto. As mulheres não pensam em quem cuidará delas na velhice, e isso geralmente vira problema de outra pessoa, pois não tem como pagar. Muitas filhas e filhos ficam presos aos problemas de saúde e financeiros das mães, pois os homens não deixam as mulheres falharem. Eu não sei porquê, parece que não está no DNA deles. É como se uma mulher pudesse destruir um homem e mesmo assim ele não deixaria ela fracassar. Eles não saem de um relacionamento que já conhecem para entrar em um novo, transformador, fantástico, sabe? Um relacionamento com alguém jovem e atraente. Quer dizer, é como se esse fosse o sonho, né? Esse é o mito. É como se você trocasse por um modelo mais jovem. Mas, sabe, quando você tem um certo padrão de vida, sua capacidade de fazer as coisas diminui. Seu círculo social fica menor. Você realmente nem sempre acaba, sabe, com as opções que acha que poderia ter. Homens e mulheres enfrentam mais solidão, sendo os homens os mais vulneráveis socialmente. E, na verdade, sabe, Porque a maioria dos homens tem poucas opções no namoro. Então, para ser justa, mulheres mais velhas também não têm muita escolha. Mas o lance é que, mesmo assim, elas ainda conseguem 100 combinações em um aplicativo de namoro. Você ficaria chocada. Posso pensar em uma, e essa cliente em particular, eu não gosto de compartilhar detalhes sobre minhas clientes porque, ou qualquer cliente, e isso não seria identificável de forma alguma, mas eu me lembro dessa cliente que ficou devastada com a decisão do marido de se divorciar dela já mais tarde na vida. Elas realmente tinham... Muitos homens acham que estão seguros após 30 anos, mas não estão. Lutaram, trabalharam, ganharam e perderam fortunas várias vezes. Principalmente ela era dona de casa, mas eles meio que chegaram ao auge, sabe? Durante uma alta no mercado imobiliário. E ela basicamente queria sacar o dinheiro, pegar o que tinha e ir embora. E o que teria proporcionado, sabe? Todo o patrimônio que teria sustentado muito bem os dois na aposentadoria foi reduzido pela metade. Sim, mulheres se sacrificam, mas também tiram proveito do sacrifício dos homens. Os homens se sacrificam pela família, já as mulheres destroem tudo. $1 milhão não vale tanto quanto parece hoje, especialmente aos 60 anos, quando a renda futura é limitada. Não adianta pensar que dá para tirar $10 mil por mês de $1 milhão e fazer esse dinheiro durar a vida toda. Então ele se viu na posição de não poder se aposentar e ficou completamente deprimido com a ideia de voltar para o mundo dos encontros. Quero dizer, vou te contar, se eu tivesse que voltar, bom, primeiro, provavelmente eu nunca voltaria para esse mundo dos encontros, independentemente das opções que eu tenha ou não tenha. Quero dizer, só a ideia de ter que ficar nua na frente de alguém novo já é suficiente para mim. Não sei você, mas ver alguém pelado, né? Vamos lá, tem questões práticas nisso.
Enfim, é essa perda psicológica profunda de identidade que é o mais devastador, porque você passa de, sabe, nos seus 20 anos, você virou vocês dois, e agora você sai disso e está se reinventando. E não estou sugerindo que se há abuso, se você esteve em um relacionamento abusivo de longa duração e precisa sair para sua segurança emocional e física, com certeza deve sair. Mas só pensar em divórcio como se fosse, sei lá, cabelo novo, vida nova, roupa nova, vida nova, sabe? Esposa nova, vida nova. É um péssimo plano. É um plano péssimo. E outra coisa. E esse é o ponto. É por isso que os homens... As mulheres não gostam de se apegar a um homem e viver o sonho dele, deixando de seguir seus próprios sonhos. E isso é meio que o lado empático das mulheres. É como elas querem sacrificar seus sonhos pela família? Infelizmente, a maioria das mulheres não vai. Eu acho que, sabe, eu já vi trabalhos nos quais eu mesma trabalhei. Meu marido e eu trabalhamos em nós mesmos, decidindo que queremos ter um novo casamento e que queremos, sabe, ter um novo relacionamento e nos comprometer a ter isso com o nosso cônjuge atual. Agora, definitivamente são necessários dois para realmente fazer isso funcionar. Mesmo quando tentamos resolver as coisas, como te falei neste fim de semana, foi meio um pesadelo, porque discutimos na frente da nossa filha de 22 anos, sabendo que ela já nos ouviu brigando enquanto crescia. É a última coisa que eu quero fazer. Na verdade, depois ela me contou, sabe, mãe, uma das coisas que me faz pensar que talvez eu não queira me casar é que eu não quero ter esse tipo de discussão com alguém, sabe? Esse tipo de discussão que você e o papai têm. E também, e se vocês dois? E se vocês dois, o quê? E se eu trouxer alguém aqui e vocês dois brigarem? Tipo, eu só tô te dizendo, eu fiquei arrasada, tipo... E é isso, mulheres, até mesmo as boas mulheres, certo? A gente ainda tem esse lado irritante, infelizmente. Então... Isso costuma ser um problema para os homens. Pequenas brigas geralmente são iniciadas pelas mulheres. E isso realmente faz muitos jovens perderem o interesse pelo casamento, porque eles veem os pais discutindo o tempo todo. E veem suas mães reclamando dos maridos por anos. E muitas vezes as crianças não entendem o que está acontecendo, mas depois olhando para trás pensam, por que seria diferente? A maioria repete os erros dos pais. É devastador, mas é o mesmo diferente, entende? Onde quer que eu vá, lá estou eu, sabe? Então, se você está pensando em melhorar sua vida, acho que vai ser bem servida começando por você mesma, porque vou te dizer e vou te contar, até nessas consultas, talvez eu fale mais sobre isso em outro episódio, mas vou te dizer uma coisa que nunca ninguém chega numa consulta de divórcio e me diz, sabe o quê? Eu sou o problema das dificuldades no meu casamento. E isso é dito por uma advogada de divórcio. Nenhuma. Acredito que, especialmente nós da geração X e Boomers, nós somos a geração mais incrível. Nós somos pessoas bem resilientes. Se existe algum grupo de pessoas que tem o que é preciso para encarar o espelho de verdade e ser honesto, sabe? Somos nós. Nós temos o que é preciso, sabe? Para encarar a realidade, para sermos verdadeiros. E a gente realmente deveria começar a ser sinceros conosco mesmas. Agora, é aí que você chega à Terra Prometida, porque o que você vai descobrir de verdade é que são os seus padrões que estão te mantendo presa. É por isso que você está no Egito, certo? E se você sair disso, se você disser, olha, eu quero uma vida nova, eu quero fazer as coisas de forma diferente, mas se tudo o que você faz é continuar sendo você mesma, você vai ficar vagando no deserto, no ermo, repetidas vezes. Então, por que não começar a sair desses padrões de comportamento negativos, sabe? E ir direto para a Terra Prometida fazendo do jeito certo com seu cônjuge? Você se juntou a essa pessoa há muito tempo, tem uma história, família e provavelmente filhos. Vocês construíram algo juntos. É porque as mulheres preferem falar com o Chad e o Tyrone, infelizmente. Enfim, me digam o que acham. Gostei dessa advogada de divórcio, talvez me inscreva no canal dela, parece interessante. Vou me inscrever no vídeo. O que acham? Ela disse algo interessante.
Vocês acham que a maioria das pessoas deveria tentar resolver as coisas em vez de se divorciar ou simplesmente desistir? Pessoalmente, eu acho que a maioria das esposas é tão insuportável que deveriam simplesmente desistir. Mas olha, talvez vocês pensem diferente. Curtam o vídeo, inscrevam-se e até a próxima. Tchau!